Tenho uma irmã que mora no Japão há mais de 25 anos, longe da família do Brasil. Fez uma histerectomia total ano passado. Tem 2 filhos que estão afastados. Um que já foi preso por envolvimento com a máfia e outro que mora a menos de uma quadra dela, mas que está há mais de 3 anos sem se falar. Várias dívidas que impedem dela voltar para o Brasil e vive com dor de cabeça constante. E além de tudo isso, tem transtorno de ansiedade, com crises que precisa tomar bastante calmante de manhã e à noite. Enfim, é uma pessoa muito negativa, sem saúde física, emocional e espiritual. E o meu questionamento é: o que eu posso fazer para ajudá-la, além de oração e ouvi-lo nos seus momentos difíceis? Ela diz que está cansada da vida, de tanto sofrimento, e já teve vários pensamentos suicidas. A última vez deixou que espíritos obsessores tomassem conta do seu corpo para poder levá-la para o outro lado. Mas seu esposo, que tem mediunidade, lhe deu um passe e conseguiu tirar. Não sei mais o que dizer, o que fazer por ela. Não ouve minhas orientações. Vive no vitimismo. Fala que não entendo sua dor. Enfim, por favor, me diga como posso ajudá-la nessa situação. Eu agradeço se puder obter uma orientação. Que Deus os abençoe. Paz para vocês. Eu começo. Bom, primeira coisa que a gente precisa observar em fenômenos dessa natureza é que nós nascemos em família exatamente para que cada um possa dar uma parcela de colaboração na história do outro. Se não fosse assim, nós seríamos todos crescidos independentes, mas o ser humano ele não é uma tartaruguinha que quando nasce vai embora e não tem vínculo com ninguém. Não é um tigre que vive solitário. Nós somos um ser gregário, a gente vive em equipe exatamente para que um possa apoiar o outro. E isso é muito bonito, porque é do apoio recíproco entre os indivíduos que nasce a força que faz com que muitos de nós consigamos superar determinadas dificuldades que a vida nos apresenta. Mas isso, entretanto, não determina que nós tenhamos que colocar a vida dos nossos parentes sobre os nossos ombros, como se nós fôssemos os responsáveis únicos pela vida deles. Cada um de nós é um indivíduo em particular. Cada um de nós é um ser independente. E a família deve estar atenta para prestar o apoio que for necessário. Mas a gente tem que aprender a respeitar também o livre-arbítrio daquele que se coloca em posição de inaceitação do bem que se possa oferecer. Alguns de nós somos almas profundamente feridas, profundamente machucadas pela vida, e temos uma resistência imensa em fazer contato com a felicidade. Nós gostamos do vitimismo, gostamos da dor, gostamos de nos sentir como se nós fôssemos o desassistido, o frágil, o carente, o não amado, o rejeitado. Ainda que, de repente, a família estenda a mão, promova socorro, realize tarefas de ajuda, alguns de nós sentimos prazer em, de certa maneira, continuarmos na condição de dependência psicológica dos outros, exigindo que a família se mobilize sem que eu faça nenhum movimento de cura, porque me agrada ver todo mundo em meu derredor, tentando solucionar um problema que eu poderia, de alguma maneira, também ajudar, mas me compraz ver todos curvados diante de mim, tentando me salvar, quando eu mesmo não estou muito interessado em fazê-lo, para continuar tendo a corte de todos os outros em meu derredor. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio entre essas duas partes, entre o momento no qual a gente tem
essa necessidade gregária, esse instrumento de socorro compartilhado entre os integrantes da família e a capacidade de oferecermos de nós o que pudermos, sem que a gente se desespere diante das opções que os nossos entes queridos apresentam para nós. Então, aqui, nesse caso em particular, eu diria que o melhor que a gente pode fazer é consultar a nossa própria consciência e perguntar: já ofereci tudo o que eu poderia para socorrer a minha irmã? Já fiz a minha mobilização interior para que ela conseguisse encontrar equilíbrio? Porque se eu não fiz ainda alguma coisa, é importante que a gente se mobilize para que a nossa consciência não nos acuse no futuro. Mas eu não posso ter a crença de que eu sou o salvador de todas as pessoas. Cada um de nós é um espírito que responde particularmente pelas suas decisões. Eu estou para ajudar no que eu puder, mas eu tenho que aceitar que eu não sou, muitas vezes, capaz de exercer o trabalho de cura de alguém, porque esse outro alguém ainda não está maduro para aproveitar as oportunidades de socorro que eu posso estar oferecendo. Sâmia? Eu acredito aqui que realmente, como o Ela Raja fez, a mensagem deve ir para essa irmã que escreveu, né? Nós precisamos nos conscientizar que muitos de nós trazemos os nossos problemas profundos que se expressam. E quando eu falo problemas, são os nossos nós do passado, né? Que fazem com que a gente traga as emoções descontroladas, os sentimentos, remorsos profundos, as culpas que a gente não lembra. E muitas vezes a gente cai em várias características, e o vitimismo é uma delas, né? O vitimismo, ele já é um resultado equivocado das atitudes de desamor, né? Que muitos de nós trazemos, às vezes, por uma agressividade, outras vezes por uma fuga, né? Uma timidez excessiva, enfim, esses descontroles emocionais que mostram que nós estamos desarmonizados por dentro. E quando nós renascemos, como é o caso dessa irmã que está no Japão, nós já renascemos com uma proposta divina de experiências que nos curem. Pelo menos nessa encarnação, comece o processo de cura, que pode continuar em outras existências. Então, a primeira coisa que nós temos que compreender é que Deus já iniciou esse processo de cura, mas esse processo de cura precisa ser aceito pela pessoa, né, que está doente. A pessoa que tem que tomar o remédio, que tem que compreender, no caso dela, refletir e aceitar as experiências com outro olhar, é ter uma nova proposta diante da vida. Aí, essa senhora agora, o que eu estou percebendo, a irmã que está aqui no Brasil, que escreveu no caso, né, é que ela quer saber o que fazer para ajudar a irmã, que está há mais de 20 anos no Japão, que é colocada como uma pessoa que sempre foi negativa diante da vida, né, pessimista diante da vida. E eu concordo com o que ela falou. Tá? Ela disse, além da oração, além do que já faço, e eu queria dizer, sim, nesses casos em que você já fez tudo o que podia pela sua irmã, que eu acredito que é o caso, que permanece presente como uma amiga, como um ombro lá, e vê que não surte o efeito que poderia surtir, a oração, sim, ela é uma ferramenta muito forte. É uma ferramenta ensinada pelo Cristo, né? Que quando não tem jeito, a gente perdoa os inimigos, enfim. Mas quando a pessoa continua nos perseguindo, nos caluniando, qual é a maior ferramenta que ele ensinou? Orar pelo que nos perseguem e caluniam. Então, não é o caso dela, mas quando se faz tudo
e a pessoa não consegue, então a gente vai acionar uma energia muito maior que a nossa, que é a energia do alto, a energia dos anjos, a energia da espiritualidade maior. Porque o que você vai fazer aí é um tratamento por intercessão. A intercessão é quando nós já ajudamos alguém e pedimos ajuda do alto, e o alto, através de nós, potencializa esse resultado. Você já faz o principal, já tenta ajudar. Então, peça auxílio para a espiritualidade maior, para que potencialize isso, para que vá, veja, visite, faça esse tratamento, tá? E tente ver até onde ela consegue perceber essa ajuda da espiritualidade, que ela pode estar com o guarda-chuva aberto, não passa nada, entendeu? Mas pensar que a nossa proposta, enquanto parentes, não é ter a varinha mágica e a obrigação de salvar, de curar. Tá? A nossa responsabilidade é doar-se o máximo possível. Então, continue se doando dentro daquilo que seu coração fala para fazer. Ore, vendo na oração uma medicação importante, e compreenda, com fé em Deus, que ela tem o limite dela nessa encarnação. E que esse tratamento, se ele não chegar até onde foi planejado que ela poderia chegar, se ela não conseguiu pelo menos uma parte, Deus não vai desistir dela. Ela vai continuar se tratando no mundo espiritual, nas existências futuras, ela vai continuar sendo atendida. Eu queria fazer só a leitura de uma pergunta de O Livro dos Espíritos. Pergunta 976. Pergunta a Kardec: o espetáculo do sofrimento dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição? E, nesse caso, o que fica sendo a felicidade deles assim turbada? Respondem os espíritos: não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem a mão. Essa é a ocupação deles, ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Os bons espíritos consideram de um outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabem que estes são úteis ao vosso progresso se os suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda do que com os sofrimentos considerados em si mesmos todos passageiros.